Prof. Alex Nina ensina. Vamos falar hoje de planejamento estratégico. Aqui um breve sumário da nossa aula. Nós faremos uma introdução, abordaremos o conceito de estratégia, o caso da Kodak e níveis organizacionais, depois as etapas do planejamento estratégico, incluindo estabelecimento da missão e da visão, análise do ambiente interno e externo, matriz SWOT, formulação de estratégias, implementação de estratégias e controle estratégico. Aqui, o objetivo geral dessa aula é compreender as etapas do planejamento estratégico. Já os objetivos específicos são refletir sobre as análises dos ambientes interno e externo, conhecer e aplicar a ferramenta da matriz SWOT, entender as principais estratégias empresariais e de negócios. Introdução. O conceito de planejamento estratégico. Planejamento estratégico é a técnica que visa a definição dos objetivos e as escolhas das ações para alcançá-los, em um contexto de incertezas. Então, hoje ele é um paradigma da administração. Por quê? Contexto de incerteza está sendo cada vez mais comum. Aquela ideia de que algumas organizações funcionam em ambiente de certeza já ficou no passado. São poucas as organizações que funcionam assim, a maioria funciona no contexto de incerteza porque o mundo está cada vez mais globalizado, cada vez você tem um avanço tecnológico. Então, quando a gente fala que é um paradigma da administração, significa que a empresa que não implementa o planejamento estratégico está fadada ao fracasso. Então, todos precisam fazer. Não é mais um diferencial para você ganhar mercado, é um diferencial para você sobreviver. E aí, pessoal, mas ele é tão antigo quanto a própria história da humanidade. Você tem um livro clássico de guerra na China, que é a Arte da Guerra, que já mostra aqui algumas técnicas de planejamento estratégico aplicadas em guerra, sobretudo da noção de estratégia aplicadas em guerra. Inclusive está sendo muito citado hoje na atual guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E o planejamento estratégico ele tem uma certa relação com a chamada teoria dos jogos. Por quê, pessoal? É a ideia de que um plano ele tem que ser maleável ao ponto de prever diversos cenários. Por isso que tem que ter estratégia, né? Você tem que planejar, mas não pode ser tão rígido. Exemplo de uma partida de xadrez. Você pode ganhar uma partida de xadrez em 4 movimentos, que é o chamado checkmate do pastor. Se você traça esse plano, o que acontece? Se seu adversário não saber jogar xadrez, provavelmente você vai conseguir ganhar o jogo. Mas se for alguém que já conhece o xadrez, que já conhece essa jogada, você não vai ganhar o jogo. Então você vai ter que ter outro plano para ganhar um adversário mais forte. É a mesma história, não vai ter um plano que vai funcionar em qualquer ocasião. Daí o plano tem que envolver estratégia. A estratégia é algo cujo o melhor resultado depende de outras variáveis que não estão no nosso controle. Como numa guerra, que depende do oponente, como numa partida de xadrez. Compreendido? Então vamos falar aqui do caso da Kodak, para exemplificar isso no contexto de empresas. Então na década de 70, a Kodak ela chegou a ser dona de 80% das vendas das câmeras e 90% dos filmes fotográficos. Então ela tinha um monopólio do mercado. E naquela época existia a câmera analógica, não era a câmera digital. Vocês que são mais novos talvez não tenham vivenciado isso. Mas você tirava uma foto e você não conseguia ver se a foto saiu boa ou ruim. Você tinha que mandar revelar. Você tinha que tirar o que a gente chamava de filmes da câmera, que é isso aqui, tá? E mandava revelar. E depois você ia ver que você saiu com careta. Mas não existia essa facilidade de você tirar uma foto do celular, saiu feio, tirar outra foto, até sair uma foto menos pior. Não existia isso. E aí, quando esse mercado analógico, a Kodak era um monopólio. E ela mesma inventou aquilo que vinha a falir a empresa, que seria a câmera digital. Então a câmera digital foi um invento da própria Kodak, de engenheiros da própria Kodak, que eles já sabiam que ia substituir a câmera analógica. Só que prevendo justamente isso, que ele ia prejudicar esse monopólio que eles tinham aí, que a Kodak resolveu fazer? Engavetar a tecnologia. Dizer assim, não, guarda mais um pouco, bora ficar mais lucrando ainda no nosso mercado, que já está defasado. E aí, quando eles resolveram fazer isso, 2 décadas depois,
Outras empresas apareceram com força com a câmera digital e quebraram a Kodak, que é exemplo da Canon. Tá? Então a Kodak ela chegou a pedir falência, depois ela se recuperou. Ela é uma empresa que ainda existe hoje, só que ela nem de longe tem a mesma força que ela teve no passado. Então ela perdeu o monopólio e hoje não é uma empresa tão significante no mundo. Aqui, então, esse exemplo mostra que se você não agir de forma estratégica, se não se antecipar as tendências, as chances de você fracassar são grandes. Para a gente entender a questão de estratégia, planejamento estratégico, nós temos que entender a noção de níveis organizacionais. Então, na administração é um conceito chave, no qual toda organização, seja empresa, seja organização pública, ela pode ser dividida em 3 níveis principais. Ela pode ser visualizada dessa forma: o nível estratégico, tático e operacional. Para exemplificar, vamos pensar aqui numa caravela. Cristóvão Colombo navegando em direção às Américas. Então, você tinha no nível estratégico o próprio comandante, que era o Cristóvão Colombo. Os suboficiais estavam no nível tático, os marujos estavam no nível operacional. Essa é a divisão que se tinha da caravela. Agora vocês sabem que a região da Península Ibérica, historicamente, sempre foi uma região forte na navegação. Imagina que Cristóvão Colombo tivesse ali os melhores suboficiais, os melhores marujos do mundo da época, que era do mundo desenvolvido, que era ali na Europa, né? Então, ele tinha ali o pessoal muito boa no tático e no operacional na navegação. Se Cristóvão Colombo resolve viajar para o sul ao invés de para o oeste, quantas vezes ele ia chegar na América? Pensem aí, turma. Nunca que ele ia chegar na América, porque ele teria tomado o caminho errado. Poderia ser que os suboficiais fizessem as melhores manobras, enfrentassem ali as piores tempestades com sucesso, mas mesmo assim eles não iam ter resultado, porque eles decidiram pelo caminho errado. Então quem decide o caminho é o estratégico. Daí vem que se você decidir o caminho errado, não importa se você fizer o tático e o operacional perfeito, você não vai ter bons resultados, porque você vai estar se esforçando na direção errada. Você tem que definir muito bem o caminho. Esse é o papel do estratégico. Agora, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Essa é uma frase clássica do livro da Alice no País das Maravilhas, que se aplica muito bem no planejamento estratégico, nessa questão de você definir estrategicamente o caminho e você saber para onde é que você está indo. Beleza, tem alguma confusão, né? Na questão da nomenclatura, administração estratégica e planejamento estratégico. Na literatura, a maioria dos autores não distinguem, usam como sinônimos, mas tem alguns autores como Batnes-Neal e Anzoff que eles vão distinguir para a gente isso aqui. Então, olha só, planejamento estratégico estaria extremamente ligado ao nível estratégico, enquanto que a chamada gestão estratégica seria ligada ao nível operacional. Como é que você vai operacionalizar aquilo que você pensou estrategicamente? Seria essa gestão estratégica na visão desses autores. E aí a administração estratégica seria algo que englobasse tudo, tanto o planejamento quanto a gestão, que ocorresse em todos os níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional, né? Então tem essa a diferença. Para Batnes-Neal, para Anzoff, a administração estratégica é mais amplo do que planejamento estratégico. Estou falando isso aqui para vocês, turma, para que vocês podem encontrar aí nos livros e em outras literaturas essa diferença, né? Mas, para título dessa aula, nós vamos tratar como sinônimo, como boa parte dos pesquisadores em administração consideram. Compreendido? Beleza, vamos aqui para mostrar as etapas do planejamento estratégico. O planejamento estratégico a gente viu que é uma técnica, e assim, existem vários modelos para você implementar o planejamento estratégico em uma organização. Então tem um autor brasileiro, que é o Djalma de Oliveira, ele coloca para a gente que são 4 etapas do planejamento estratégico: diagnóstico, missão da empresa, instrumentos prescritivos e quantitativos, e controle e avaliação. Já o Almeida coloca para a gente
duas grandes etapas, que é a orientação, visão e vocação, e uma etapa de diagnóstico, incluindo aspectos internos, ambientais, análise ambiental, campo de atuação, estratégia visente. Perceba uma coisa, enquanto que o Almeida começa ali pela missão, e depois vem um diagnóstico, para o Djalma primeiro vem um diagnóstico e depois a missão. E ali, por exemplo, a análise ambiental vai estar aqui, né? Depois, junto com o diagnóstico. Então, os autores não concordam quanto às etapas do planejamento estratégico. Né? Existem vários modelos na literatura, só mostrei aqui dois, que não tem essa concordância, mas no geral, os elementos eles vão ser os mesmos. Então, você vai ter aqui a missão e a visão, sempre. Você vai ter o diagnóstico, incluindo a análise do ambiente. Aqui a análise ambiental está no sentido de análise do ambiente externo, mas também vai estar a análise do ambiente interno. Controle, alguns autores vão colocar que faz parte, outros não, então vai ter essa divergência. Tá? O que é que a gente vai fazer aqui na sala? Aqui com a turma. A gente vai adotar uma adaptação de dois autores que eu acho bem interessante. Um é o Batney Snell, que eu já falei, e outro é o professor Falcone, que é um pesquisador daqui do Brasil. E aí a gente vai colocar 7 etapas do planejamento estratégico para vocês. Vamos apresentar. Estabelecimento da missão e da visão. Na verdade, aqui a gente está numa só etapa. Tá? Análise do ambiente interno e externo. Então, são 6 etapas. Matriz SWOT. Formulação de estratégias. Gestão por diretrizes. E controle estratégico. Vamos lá. Começar pelo estabelecimento da missão e da visão. Missão, pessoal, é a razão de ser da organização. Enquanto visão é aonde a organização pretende chegar. São super importantes. Eu gosto de chamar isso aqui de orientações estratégicas. Porque elas dão um norte, como a bússola lá do Cristóvão Colombo, né, dando norte para a estratégia. Eu decidi navegar para o oeste. Mas teve algum desvio ali por conta de uma tempestade, a bússola vai me fazer reencontrar o caminho que eu planejei desde o início. Tá? Eu posso ter algum desvio ali tático, mas o estratégico, a bússola vai me guiar. Então, isso que a visão e a missão fazem. Tá? E a maioria das organizações, elas estabelecem missão e visão como algo institucionalizado. Se eu perguntar para vocês, qual é a missão de uma organização como o Instituto Federal de Alagoas? Você não vai poder falar isso da sua cabeça. Eu acho que a missão é promover a educação, tarará, tarará, tarará. Não. Você tem que ir no site ou na fonte oficial ali da organização e ver. Então você joga aí, abre o celular de vocês. Vamos fazer esse exercício. Coloquem missão do IFAL. Aí vocês vão ver isso aqui, ó. Missão: promover a educação de qualidade social, pública e gratuita, fundamentada no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a fim de formar cidadãos críticos para o mundo de trabalho e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então, a missão... Eu gosto sempre de começar uma missão de uma organização com promover, né? Quando eu falo, eu acho uma forma boa de começar, né? Promover algo relacionado ali ao público. Então, vou promover a educação, tá? Com um objetivo maior que ali é o desenvolvimento sustentável. É bem interessante aqui. A visão. A visão é ser uma instituição de referência nacional em educação profissional, científica e tecnológica, promovendo a transformação social nas regiões de sua atuação. Pessoal, eu também gosto de uma missão quando começa da seguinte forma: ser referência. Que aqui é mais ou menos essa forma: ser referência, mas tem que ter uma abrangência geográfica. É um elemento essencial numa visão. Então, ser referência nacional. Poderia ser referência global, poderia ser referência regional. Isso a organização define qual aspecto geográfico ela quer ser referência. Beleza? Agora vamos para a análise dos ambientes. Isso aqui é o que a gente chama de diagnóstico. E a gente tem 2 ambientes que a gente precisa analisar: o ambiente interno e externo. O ambiente interno, pessoal, é formado por fatores controlados pela organização. Ele também recebe o nome de microambiente. Então, existem as finanças, os funcionários, os salários, são exemplos de fatores do ambiente interno. No ambiente externo, nós temos fatores não controlados pela organização, que a influenciam, portanto a organização vai ter que se adaptar. É também chamado de macroambiente, ambiente contextual, ambiente geral, e alguns exemplos são mercado, política e economia. Então parece bem fácil a instrução. Ambiente interno eu controlo, ambiente externo eu não controlo.
Só que vão ter fatores que não vão ser tão fáceis assim você distinguir um do outro. Por exemplo, tecnologia. E aí, pessoal, tecnologia, será que faz parte do ambiente interno ou externo? E aí depende da empresa. Algumas empresas, se você é uma empresa como a Apple, tecnologia é um ambiente interno, que você está na vanguarda da tecnologia. Você é uma das empresas que mais investe em tecnologia no mundo. Então isso faz parte do seu ambiente interno. Mas se, para a maioria das empresas, das organizações, por exemplo, a padaria lá da esquina da sua casa, ela não tem como ficar investindo pesado em tecnologia. O que acontece é, se inventar uma máquina nova que revoluciona ali aquele mercado, ela vai ter que se adaptar. Então isso faz parte do ambiente externo. Tá? Então é uma noção bem interessante se eu controlo ou não, com um certo nível de controle, claro, né? Para você diferenciar o que é ambiente interno e externo. Compreendido, turma? Entendendo isso, vamos para a análise do ambiente interno. E a análise do ambiente interno são 6 fatores que são importantes. Então grave aí. Finanças, gestão de pessoas, estrutura organizacional, unidade de negócios, marketing e processos produtivos. Nós vamos falar de cada um deles. O primeiro fator é são as finanças, melhor dizendo. As finanças são muito importantes porque quando você tem dois objetivos para você implementar o planejamento estratégico. Um é você visando uma empresa que você quer montar, você sendo empreendedor ou no algo que você quer gerir, você sendo o gestor. Outro é você querendo investir nessa empresa e você vai fazer análise do ambiente interno e externo dela. Né? Isso não seria você fazendo planejamento estratégico propriamente dito, mas você pode fazer essa etapa do planejamento estratégico, análise do ambiente interno e externo, com a visão de um investidor. E aí os investidores vão se importar bastante com as finanças, tá? Porque eles vão entender ali a empresa como um investimento. A análise das finanças é baseada na projeção de indicadores financeiros, como lucro líquido, receita e despesas, margem líquida, endividamento, entre outros. Tá? Então, você tem os dados históricos da empresa, desses indicadores, que você pode tentar... Vou mudar aqui para previsão. Porque assim, a projeção é simplesmente você rebater os dados históricos através de técnicas estatísticas para o futuro. Eu faço uma projeção com base em dados históricos. Só que o futuro não repete o passado, como dizia o poeta. Então você não é só a projeção, você tem que ver que o cenário do passado é diferente do cenário do futuro. E aí você vai incluir variáveis para tentar modelar essa projeção. E aí você tem a previsão aqui desses indicadores. Eu vou colocar aqui também, que é super importante, o fluxo de caixa. Acaba sendo um dos mais importantes, porque ele vai basear nas receitas e despesas projetadas da organização e é através dele que você faz o método de encontrar o valor, o preço justo de uma ação de uma empresa na bolsa de valores, por exemplo. Tá? Então, os dados financeiros são importantes. Claro que a empresa vai ter um ambiente favorável se ela tiver um baixo endividamento, se ela tiver lucros recorrentes, assim como receitas crescentes. Tudo são fatores que favorecem o ambiente interno da empresa. Aí depois você olha para a gestão de pessoas. E aí, pessoal, entram fatores como qualificação dos colaboradores, normalmente com foco no estratégico, liderança. Isso aqui é o seguinte, imagina que você está com uma empresa pequena, quer implementar o planejamento estratégico. Então você tem você como gestor estratégico e mais 3 funcionários. Aqui dá para você olhar a qualificação de cada um do colaborador. Qual é a formação acadêmica, qual é a experiência, para ver se está acima ou abaixo da média ali do mercado. Agora imagina que você vai analisar uma empresa como ali a Ambev, que tem milhares de empregados, melhor dizendo, né? Centenas de empregados, acho que milhares. Não dá para você analisar um por um dos trabalhadores. Aí você vai focar na liderança, analisar os diretores das áreas, principalmente o CEO, que a gente chama de presidente da empresa, tá? Nos líderes, que são as pessoas que estão lá no estratégico da empresa e acabam sendo mais responsáveis pelo caminho que a empresa está tomando.
Aí você também analisa a política de gestão de pessoas, como é que ela contrata, como é que ela mantém as pessoas, como são os salários, tudo isso inclui o que a gente chama de processo de gestão de pessoas. Eu coloco aqui processos de gestão de pessoas. São 6 processos: agregar, monitorar, manter, recompensar, você também aplicar e monitorar. Aí você analisa a cultura e o clima organizacional. A cultura, pessoal, é a identidade da organização, aquilo que é muito estável. Né? A organização tem essa cara, tem essa cultura. Reflete, às vezes, muito a cultura do país. Né? Com certeza, às vezes, dentro de uma mesma organização, você tem filiais com culturas diferentes. Um McDonald's no Brasil serve carne de bovina, na Índia não, porque o boi é um animal sagrado, então tem cultura diferente. Agora, o clima organizacional é já algo mais momentâneo. A cultura ela é relativamente estável. Claro que ela muda com o tempo, mas ela é relativamente estável. O clima não é algo que pode mudar em função de algum... aconteceu ali, Deus o livre, né? Uma morte de algum funcionário. O clima fica pesado na empresa, né? Todo mundo fica muito triste. É isso que é clima. Né? Ou aconteceu da empresa bater uma meta super importante, ou lá da unidade de negócio bater uma meta super importante. Já fica com um clima muito bom, positivo, né? Então existe isso aí. Outro fator é a estrutura organizacional. A estrutura organizacional analisa como a entidade se organiza. É muito interessante esse termo entidade, que os contadores usam mais esse termo, mas para nós que somos administradores, nós usamos muito mais o termo organização, mas ficaria estranho aqui colocar como a organização se organiza. Né? Então, eu deixei como a entidade se organiza. Aí, quais são os fatores que são avaliados? Como funcionam os staffs? Hoje é quase que uma regra a empresa ter staff, nem que seja staff interno ou externo. O que são os staffs? São esses órgãos aqui, a gente está no organograma de uma empresa, que prestam consultoria, assessoria, serviço. Tá? Então a gente tem aqui esse órgão que ele não está na estrutura de linha da empresa, mas ele presta ali uma consultoria que ajuda todos os órgãos que estão abaixo, ou todos os departamentos, melhor dizendo, que estão abaixo. Esses são staff. A empresa pode ter muitos ou poucos staffs. Então você vai analisar isso, como é a estrutura organizacional dela, qual é a departamentalização para cada nível da organização. Aqui, por exemplo, no nível tático, logo abaixo, você coloca departamentos que a gente chama funcionais, que são as funções clássicas da organização, incluindo financeira, marketing, RH. RH muitas vezes está como staff, tá? Mas aqui não está nessa estrutura, pode ser produção, que é comum estar aqui. Aqui nesse outro exemplo, o que é que nós temos? Uma departamentalização por cliente, com aqui mulheres, crianças e homens. E nesse nível aqui, tá? No nível tático, e no nível operacional já está a departamentalização por produto. Então, perfume, lingerie, seção de moda, dentro do departamento feminino. Então, a cada nível você pode usar uma departamentação diferente. Nesse caso aqui vai estar predominando a departamentação por cliente. Poderia ser ao contrário, poderia ser primeiro por produto e depois por cliente. Isso aí é a empresa que vai escolher, mas na análise do ambiente interno você também avalia se está ou não adequado, porque isso é importante. Não é só ver, tem departamentação por cliente, mas será que a departamentação por cliente ela é a mais adequada para esse tipo de empresa, para esse contexto? É isso que você vai analisar. Você sempre vai ver se está bom ou ruim, de acordo com o seu conhecimento ali de gestão. Unidade de negócio. Então, negócio, pessoal, é um termo bem genérico quando a gente fala de empreendedorismo. A grosso modo, é qualquer atividade que proporcione renda. É um conceito bem amplo que eu tirei aqui do dicionário de significados. Por quê? O pessoal às vezes confunde negócio com empresa. Mesma coisa de empreendedor para empresário. Negócio não precisa ser formal, não precisa ter CNPJ, basta ser uma atividade que proporcione renda. E o empreendedor, pessoal, é dono de um negócio. E é muito mais um estilo de vida do que alguém que tenha CNPJ. Na verdade, todo empresário ele é dono de uma empresa que é um negócio formal. Então, todo empresário ele é empreendedor. Mas nem todo empreendedor é empresário. Você pode ter um empreendedor que tem um negócio informal, como um autônomo ali, um vendedor ambulante. Ou mesmo uma pessoa que faz Uber.
ela pode muito bem implementar várias mentalidades de empreendedorismo no seu negócio, que ali é o negócio de aplicativo, né? Ele pode visualizar ali essa profissão como um negócio, tá? Beleza, então a gente tem que entender que isso é o significado de negócio. Agora existe um outro termo, prestem bem atenção para não confundir a cabeça de vocês, que é unidade de negócio. E são coisas diferentes. Tá? Quando a gente fala negócio é uma coisa, é bem genérico, atividade de produção de renda. Unidade de negócio é uma unidade de uma empresa com balanço financeiro próprio. Então é uma unidade de uma empresa que a gente pode inclusive separar das outras unidades, é diferente de departamento, separar financeiramente. Porque enquanto aqui a gente tem vários departamentos, mas a empresa só tem um resultado financeiro, aqui nesse exemplo dessa empresa Cogna, você tem 4 unidades de negócio e cada uma tem seu próprio resultado financeiro independente. Então, nesse exemplo aqui, você tem a Croton, que é a empresa de educação superior do B2C, ou seja, do business para o consumer, da empresa para o consumidor pessoa física. Aqui é a educação superior B2B, de empresa para empresa, ela vende para outras empresas. Aqui presta serviços, no caso, né? Aqui é a unidade de negócio Saber, que é da educação básica da empresa para consumidores, para serviço de empresa para consumidores. E aqui é a Vasta e a Somos, que é a educação básica, que presta serviço da empresa Cogna para outras empresas, ou B2B. Inclusive, essa empresa Vasta, que é essa unidade de negócio Vasta, que faz parte do grupo Cogna, que é o maior grupo de educação, a maior empresa de educação no Brasil, essa unidade Vasta, ela tem ações próprias dela na Bolsa de Valores de Nova York. Então, por exemplo, o investidor ele pode não querer comprar toda a Cogna é listada na Bolsa de Valores de São Paulo. Quando você compra ações da Cogna, você está comprando todo esse pacote. Não gosto muito dessas 3 unidades, quero só essa unidade da Vasta. Então, está disponível lá na Bolsa de Nova York para você investir só na Vasta. Tá? Então, é interessante. E é interessante também porque, assim, se a Cogna quiser vender uma dessas unidades de negócio, cada uma delas vai ter um valor de mercado diferente. E aí pode ser que tenha algum player de mercado que esteja interessado só pela Croton, não esteja interessado pelas demais. Então é mais fácil você fazer a negociação quando você divide por unidade de negócios. Então, entendido esse conceito de unidade de negócios, vai ser muito importante para outro momento da aula, tá? Então espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, pergunta. Vamos lá, falar de marketing agora. Marketing, pessoal, ele está associado à proposta de valor da empresa. Então, existem os chamados 4 P's do marketing, que é o básico do marketing, inclui produto, preço, prazo e promoção. E aí você analisa esses fatores para ver como é que a empresa está gerenciando cada um desses fatores. O marketing evoluiu bastante, vai muito além dos 4 P's, mas esse aqui continua sendo a base do marketing. Aí você tem os processos produtivos. E aí você vai analisar 3 fatores importantes nos processos produtivos: a eficiência, a eficácia e a efetividade. Tá? A eficiência, ela diz respeito ao uso dos recursos. Quanto se gasta em tempo e dinheiro para cada unidade produzida. Isso quanto é que eu gasto por recurso, né? Quanto é que eu uso, isso é eficiente. Quanto menos eu gasto para eu produzir, mais eficiente eu sou. A eficácia diz respeito ao alcance das metas de produção, em quantidade e qualidade. Eu precisava produzir X, eu produzi X mais Y. Ok, alcancei a minha meta. Não diz respeito a quanto eu gastei para alcançar essa meta. Tá? Eu posso ser eficaz sem ser eficiente. A efetividade diz respeito ao impacto do processo produtivo. Eu produzi X mais Y de produto, mas eu não consegui vender no mercado, porque eu produzi o produto errado. Ou seja, eu posso ter sido eficiente, eu produzi essa quantidade com o mínimo de recursos, eu fui eficiente. Eficaz porque eu produzi a quantidade que eu queria produzir, mas eu não fui efetivo, porque o mercado não queria aquilo, queria outra coisa. Então, são fatores importantes quando a gente analisa o processo produtivo. Agora vamos falar da análise do ambiente externo. São 5 fatores relevantes: o mercado, fatores demográficos, fatores culturais, fatores macroeconômicos e fatores políticos. Primeira coisa é o mercado. É o mais importante quando se analisa, de se analisar o mercado, são segmentos e tendências. Então a gente vai olhar para isso aqui, ó. Segmentos
e tendências. Tá? Exemplo do mercado da educação. Mercado da educação, nós temos uma tendência histórica aqui com dados da própria Cogna de crescimento do número de matrículas no ensino superior. Mas quando a gente olha aqui mais para esses dados, a gente vê que a maioria das matrículas estão crescendo na rede privada de ensino. Esses dados vão até 2017, mas já dá para ter uma noção aqui da evolução histórica, né, de alguma tendência aqui. Agora, esse aqui é um segmento da educação superior. Outro segmento é a educação superior EAD, que aqui é presencial. E aí a gente vê uma taxa de crescimento bem maior. Uma tendência de crescimento bem maior aqui com dados anteriores à pandemia. Então, com a pandemia isso foi potencializado. Mas para mostrar para vocês que o EAD já era uma tendência antes da pandemia. Que foi potencializado com a pandemia, porque as pessoas passaram a usar mais o ensino, o trabalho remoto. Então você já tem uma tendência forte de mercado nesse segmento aqui há muito tempo no Brasil. Aí tem um indicador importante que é o chamado market share, faz parte do mercado. Aqui, pessoal, está quase que no interstício, no intermediário ali da empresa, do ambiente interno com o externo. Por quê? Market share é um indicador que mede a quantidade de clientes da empresa em relação ao mercado. Por exemplo, 93% de todo o diesel vendido no Brasil é da Petrobras, 47% de todos os produtos vendidos online nos Estados Unidos são pela Amazon. São dois exemplos de market share, sempre medido em termos de percentual. Agora tem uma limitação, porque esse indicador ele não analisa o perfil dos clientes, muitas vezes, né? Muitas vezes ele é só baseado no número de clientes e ele pode dar uma falsa ideia. Vamos pegar o exemplo do futebol. O Flamengo é o time de maior torcida no Brasil, isso todas as pesquisas mostram. Só que a torcida do Flamengo ela é concentrada ali na região norte e nordeste. Quando a gente compara com o Corinthians, que é o time também de grande torcida, mas você tem menos torcedores que o Flamengo, porém esses torcedores estão concentrados na região sul e sudeste. E aí lá nessas regiões você tem ali um maior nível de renda. Então a chance de um corintiano médio comprar produtos oficiais do time são maiores do que de um flamenguista. Isso acaba sendo uma vantagem para o Corinthians em relação ao Flamengo. Outro fator da análise de mercado são as forças de Porter. Porter, um dos principais nomes, coloca para a gente 5 forças importantes. Que é entrantes potenciais. Na verdade, a força principal são os concorrentes ali na indústria. Né? Seria no mercado que a empresa está atuando. Não só na indústria vale, esse tipo de análise é importante. Então, tem os concorrentes que basicamente produzem a mesma coisa, oferecem para o mercado o mesmo produto que você, sem muita modificação. Aí você tem os entrantes potenciais, a capacidade de alguém entrar nesse mercado. Por exemplo, o mercado da educação EAD é um mercado de fácil entrada. Você não precisa de muito investimento inicial. Tem sua burocracia, mas não é tanta. É diferente, por exemplo, do mercado industrial. Para você montar uma fábrica, você precisa de muito mais capital. E aí você precisa de mais recursos. Isso é uma barreira para entrar nesse mercado. Então, tem mercados que são mais fáceis de entrar do que outros. Aí você tem a ameaça de produtos substitutos. O produto substituto é diferente. São empresas que vendem um produto diferente do seu, mas que sacia a mesma necessidade. Por exemplo, você vende arroz e ali o teu concorrente vende macarrão. Então ele não está vendendo o mesmo produto que você, ele não seria um concorrente, melhor dizendo, né? Outra empresa vende macarrão. É substituto, porque os dois saciam a fome. Você pode ter duas empresas que vendem arroz Tijão e arroz Mãe Terra. Aí são concorrentes, as duas estão vendendo o mesmo produto. Aí você vai ter outra que vende macarrão, vai ser substituto. Poder de barganha do fornecedor e do comprador, você vai olhar para a sua cadeia de suprimento. Então, quem são seus fornecedores, quem são seu comprador final ou o intermediário ali, que são os distribuidores. A ideia é que quanto menos fornecedores você tem, maior o poder de barganha deles. Porque você precisa comprar insumo. Se você só tem um fornecedor, se ele aumenta o preço do produto, o que acontece? Você não tem para onde correr. Você vai ter que aceitar, pagar mais caro e provavelmente vai ter que repassar esse preço para o resto da sua cadeia de suprimento. Então ele tem poder de barganha. A mesma coisa se você só tem um distribuidor, por exemplo. Se ele aumenta o preço ali, se ele quer diminuir o preço que você está vendendo para ele, melhor dizendo, não tem muito para onde você correr. Você vai ter que tentar forçar seus fornecedores a diminuir o preço ou algo do tipo, porque você só pode revender para ele, porque só ele tem acesso ao mercado do consumidor final, por exemplo. No ambiente externo também nós olhamos para fatores demográficos.
Aqui nesse gráfico, vocês percebem que a gente está olhando para a pirâmide etária no Brasil. Então, na década de 80, a gente vê que a base está bem extensa aqui, ou seja, você tinha boa parte da população na idade infantil ainda, né? Ou jovens aí. E aí começa a aumentar a parcela da população com 20, entre 20 e 30 anos em 2010, e a expectativa é que em 2060 você já tenha mais gente aqui na parte superior da pirâmide etária, que são as pessoas mais velhas. Então isso está mostrando o envelhecimento da população. É por isso que a reforma da Previdência sempre está em pauta, né? Sempre você vai ter, periodicamente, a reforma da Previdência em pauta. Mas, olhando para as empresas, essa tendência clara de envelhecimento da população que acontece no Brasil e no mundo. O que é que vocês acham? Tem duas empresas aqui, a Unimed, Plano de Saúde, e a Grow, que trabalha com brinquedos para o público infantil. Essa tendência beneficia qual das duas empresas? É claro, pessoal, que a grosso modo a Unimed, porque você tem um público-alvo de pessoas mais idosas que vão precisar de maiores tratamentos de saúde, ao passo que o público infantil está proporcionalmente diminuindo no país, então vai ter menos gente querendo brincar. É claro que isso não diz se a Unimed vai crescer muito e a Grow vai falir, porque as empresas têm estratégia para lidar com esse cenário, mas são fatores que favorecem ou desfavorecem uma ou outra empresa, dependendo ali do mercado de atuação delas. Existem os fatores culturais. Por exemplo, na Índia, você não consome carne, porque o boi é um animal sagrado. Então, o McDonald's teve que adaptar seu principal produto, que é o Big Mac, para entrar no mercado indiano. O Big Mac lá é o Chicken Manjahara, que é com frango. Não se come carne lá, então eles adaptaram. Fatores macroeconômicos. Um dos principais fatores é o chamado PIB, Produto Interno Bruto, particularmente sua variável per capita. Porque, embora seja controverso, quando a gente vai na literatura da economia, né, da economia do desenvolvimento principalmente, no mundo corporativo prevalece essa ideia aqui de teoria dos benefícios mútuos, de que o PIB, e assim como outros indicadores de renda, funcionam como uma maré. Então aqui tem os barcos grandes e pequenos, nessa analogia seriam os pobres e os ricos, tanto países pobres e países ricos, como pessoas pobres e ricas. Então se a maré cresce, ou seja, se o PIB cresce, isso beneficia todo mundo. E aí você aumenta o seu mercado consumidor, tem mais pessoas consumindo, sejam elas pobres, sejam elas ricas. E aí você acaba sendo benéfico para a sua empresa, porque você está aumentando ali a capacidade de consumo ali da região e, consequentemente, de você lucrar. Então, para as empresas, geralmente quando o PIB do país cresce, isso é algo positivo para as empresas em geral. Aspectos políticos. Aqui tem dois grandes aspectos. Propostas setoriais. Então, o governo ele vai influenciar em cada setor da economia. Por exemplo, o FIES foi uma política educacional feita no início dos anos 2000 de financiamento estudantil, ou seja, o governo pagava para as pessoas estudarem nas faculdades privadas. E aí, nessa época, se você pegar empresas como a Cogna, Estácio, todas elas tiveram lucros históricos, grandes lucros históricos, maiores lucros da sua história, e também valorizaram bastante na Bolsa de Valores. Foram empresas beneficiadas por essa política no início dos anos 2000. Quando você tem a reorientação política do país, em 2016, as verbas do FIES começam a diminuir. E aí essas empresas começam a ter queda nas ações e também nos resultados financeiros delas, né? Então foi uma política que a princípio beneficiou, depois quando ela foi diminuindo, acabou prejudicando essas empresas, as grandes empresas educacionais no Brasil. Agora existe a política econômica, que ela não é voltada para um setor específico, mas para toda a economia. E no Brasil prevalece o que a gente chama de tripé macroeconômico. O governo sempre vai buscar uma meta da inflação, ou seja, controlar ali o aumento generalizado dos produtos. Esse controle é feito via a taxa de juros básica da economia, que a gente chama de Selic. O que é isso, pessoal? É o quanto que o governo paga quando você empresta dinheiro para ele. Então, você pode pegar seu dinheiro e investir no governo, entre aspas. Ele vai te pagar uma taxa anual, que é a taxa Selic. Hoje está em 13,75% ao ano. Tem também a base monetária, que o governo vai usar para controlar a inflação. Tem várias ferramentas, tá? A ideia é o seguinte: se a inflação
está muito alta, está com uma perspectiva de crescimento, você vai ter que aumentar a taxa de juros. Agora, se tiver uma inflação baixa, você pode diminuir a taxa de juros, porque essa diminuição da taxa de juros acaba incentivando a economia do país a crescer economicamente. Tem a meta fiscal, que é o controle do orçamento público, aquilo que o governo arrecada e gasta, receitas e despesas orçamentárias. E aí você tem todo o ciclo orçamentário formado por um conjunto de leis, como o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Isso é feito sempre. A LOA e a LDO são anuais, o PPA é a cada governo, a cada 4 anos. Aí tem outras leis, como a de responsabilidade fiscal, o teto dos gastos públicos, agora está se discutindo o arcabouço fiscal. E aí tem o controle do câmbio, que é a relação basicamente entre o real e o dólar, que o governo tenta controlar, porque o dólar não pode ficar muito caro. Isso vai impactar toda a economia do país, porque você tem boa parte do transporte dependente do dólar, já que se usa a gasolina, o derivado do petróleo, que é uma commodity, que é listada em dólar. Então você tem que controlar para o dólar não ficar muito caro, senão o país entra em uma crise cambial, como acontece com a Argentina. E como é que o governo vai tentar controlar isso? Com reservas de dólar que o Banco Central tem lá no Bacen. Então, quando o dólar começa a ficar muito caro, o governo vende essas reservas de dólar. Isso aconteceu na pandemia. E a própria Selic, que é um mecanismo também que tenta controlar o câmbio. Por quê? A diferença entre os juros oferecido pelo governo brasileiro e pelo governo americano influencia no preço do dólar. Quanto maior essa diferença, menor o preço do dólar, porque acaba que o Brasil atrai mais investidores. Aqui a matriz SWOT. O que é a matriz SWOT? É a síntese das análises do ambiente interno e externo. Tá? Então você vai olhar para o ambiente interno e vai ver quais são os fatores positivos e quais são os fatores negativos. Vai olhar para o ambiente externo e vai dizer quais são os fatores positivos e fatores negativos. Fatores positivos do ambiente interno são strengths. Fatores negativos do ambiente interno são weakness. Fatores positivos do ambiente externo são as opportunities. E fatores negativos do ambiente externo são as threats. Então, das iniciais você tem o nome SWOT. Em português ficam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Muitas vezes é chamado de matriz fofa, quando a gente lê nesse sentido aqui, ó. Força, oportunidade, fraquezas e ameaças. Beleza, mas vocês vão encontrar mesmo na literatura brasileira muito mais o nome SWOT do que fofa. Aqui um exemplo, tá? Eu tenho um canal no YouTube, canal Prof. Alex Nina, e eu fiz a matriz SWOT dele com base nos fatores que eu mostrei na sala. Então, olha só. O fator positivo do ambiente interno. Marketing. Proposta de valor diferenciada. O que é que vocês vão encontrar mais se vocês acessarem aí meu canal? Vídeos tutoriais para TCC e ABNT. São vídeos diretos, que eu particularmente eu não encontro com tanta facilidade no YouTube, para resolver um problema de alguém que está fazendo TCC ou querendo formatar um trabalho na ABNT, ou ambos. Né? Então, acaba sendo essa a proposta de valor. Isso é um fator positivo. Finanças, receitas recorrentes. Meu canal já tem mais de 1.000 inscritos, portanto ele é monetizado. E ali todo dia eu recebo alguma coisa do Google por ter visualização no meu canal. Isso é algo positivo. Se eu olhar o canal não é uma empresa, mas ele é um negócio, já que proporciona receita. Então eu posso tentar olhar e aplicar uma matriz SWOT nele, tá? Ambiente interno, produção, baixo custo de produção. Meus vídeos são de fácil produção, não preciso editar, não preciso ter um equipamento mais moderno possível, ou mais moderno, ou de ponta. Então e tempo também, eu não gasto muito tempo, né? Não só de recurso financeiro, mas também tempo. Esses são fatores positivos. E tudo isso eu controlo, de certa forma. Agora, fatores negativos. O próprio marketing, você tem um conteúdo confuso, porque eu falei que existe isso aqui no meu canal, mas não tem só isso. Então tem muita aula de administração, tem aula da área ambiental, que eu também coloco lá no canal. Então acaba que a pessoa que está navegando no meu canal pode ficar confusa, né? Se vai seguir com certa recorrência, porque uma hora vai ter uma coisa que ela se interessa, outra hora vai ter outra coisa que ela não se interessa, deixa confuso. Produção, acaba tendo baixa qualidade de som e imagem, justamente porque tem baixo custo de produção, ainda não investi pesado ali em ter uma melhor imagem, um melhor som. Então, em relação a outros canais, por exemplo, acaba sendo de menor qualidade o som e a imagem. Gestão de pessoas, dependência de uma só pessoa. Isso é um problema para qualquer empresa e para qualquer negócio, porque o canal depende de mim. Já que eu parar de produzir vídeo, o canal não vai crescer, né? Então,
A mesma coisa a empresa. A empresa ela não pode pensar em depender indefinidamente do seu criador. Ela pode até depender muito no início, mas à medida que ela cresce, ela tem que depender cada vez menos da pessoa que o criou. É assim que empresas familiares seculares persistem até hoje, mesmo que seus fundadores já tenham morrido. No ambiente externo, nós temos como fator positivo o mercado, potencial de crescimento da educação no Brasil, né? Então, o Brasil é um país que ainda tem muito para crescer na sua educação superior, particularmente, que é o foco aqui do canal. Porque, por exemplo, o Brasil tem menos, percentual menor de pessoas, né, com ensino superior do que países como Chile ou México. Então, o Brasil ainda pode ter um potencial grande de crescimento. Aspectos culturais, aumento de consumo por vídeos tutoriais. Então, hoje as pessoas procuram mais tutoriais no YouTube ou em outras plataformas. Então, eu quero consertar ali a minha máquina de lavar. Tem tudo, tem tutorial no YouTube. Antigamente as pessoas recorriam ou a um especialista, alguém prestar esse serviço, ou a um manual. Claro que isso ainda acontece hoje, mas hoje as pessoas estão procurando mais logo vídeo no YouTube. Isso é algo positivo. Aspectos políticos. Você tem um novo governo que é pró-educação. Se tiver mais vaga no ensino superior, vai ter mais gente precisando fazer TCC. E aí vai ter mais gente procurando ali o canal para encontrar dicas de TCC. Agora, fatores negativos do ambiente externo. Você tem concorrentes bem estabelecidos e engajados. Tem muita gente falando sobre TCC no YouTube, tem gente produzindo diariamente e com um público-alvo já bem estabelecido. Tá? Então, isso é um fator negativo. Substitutos. Enquanto você tem muita gente querendo ir para a graduação, tem muita gente também que não quer ir para esse lado de uma formação mais acadêmica, que procura cursos mais práticos, como o Hotmart. Por exemplo, a pessoa quer montar uma loja de roupa. E ao invés dela fazer um curso de administração, ela prefere fazer um curso lá no Hotmart, como eu vou gerenciar o fluxo de caixa na minha loja de roupa. Que é um curso mais específico que vai dar uma resposta mais rápida para aquele problema que ela está resolvendo. Então, é uma pessoa que deixa de entrar na faculdade, é uma pessoa que não vai fazer ali um TCC, que seria algo negativo lá para o canal. Aspectos políticos também. O governo está pensando em regulamentar a internet. E pode ser que isso acabe prejudicando ali os criadores de conteúdos digitais. Isso de alguma forma prejudica o canal. Formulação de estratégias. Nesse tópico nós vamos ver dois tipos de estratégias. Estratégias empresariais e de negócio, que a gente precisa entender aqui para continuar. Então, olha lá. Estratégia empresarial é a relação entre as unidades de negócios da organização. Então, você tem aqui 4 estratégias empresariais. A concentração, quando a empresa possui apenas uma unidade de negócio, em um mercado de alto potencial de crescimento. Exemplo, lojas plus size. Então, você abriu uma loja e só vende roupa para esse público plus size, porque é um público que está em alto crescimento. É diferente de você ter uma loja e você ter ali um departamento plus size. Aqui não, você só vende para pessoas plus size. E aí, plus size, pessoal, para quem não sabe, pessoas que obesas, né, que estão acima do peso. E aí você tem aqui um perfil de cliente que está crescendo, porque as pessoas estão se aceitando mais, e até porque também as pessoas estão comendo mais, então historicamente está crescendo. Seria algo, do ponto de vista mercadológico, promissor. Então você vai abrir uma loja que todo mundo vai saber, naquela loja tem uma identidade com as pessoas plus size. Você vai fazer um marketing diferenciado, enfim, você vai aproveitar esse nicho de mercado que está em crescimento. Verticalização. Você tem UNs, unidades de negócios, dispostas ao longo da cadeia de suprimento, no intuito de eliminar incertezas. Então, pessoal, aqui o exemplo é a Petrobras. A Petrobras ela tem unidade de negócio desde a extração do óleo lá no pré-sal até a venda do petróleo, passando pelo seu processamento e transporte lá no posto de gasolina. Então ela tem unidade de negócio em toda a cadeia de suprimentos. Aqui ela tem menos dependência de fornecedores. Isso acaba sendo um fator positivo para ela, né, nesse caso. Então a empresa vai crescer, ela cresce, geralmente uma das formas dela crescer é ampliando a sua unidade de negócio ao longo da sua cadeia de suprimento. Isso aqui é até mais comum no início do século XX, como a empresa Ford. Aí você tem a diversificação concêntrica.
quando você amplia as unidades de negócio a partir de um negócio central, para obter sinergias. Exemplo, a Cogna, que a gente mostrou aqui na aula. Então, é uma empresa de educação. Ela começou com o Colégio da Vinci, lá na educação básica. Depois ela criou faculdades, começou também a criar plataformas para outras empresas do setor educacional. Então, mas para migrar do ensino médio ali para o ensino superior, ela criou uma nova unidade de negócio, mas de um negócio que estão relacionados. Com certeza ela pegou muita expertise que ela tinha na educação básica e trouxe para a educação superior, que está dentro do mesmo mercado, mas ela criou unidade de negócios para explorar cada segmento desse mercado. E tem a diversificação por conglomerados, que é a ampliação das UNs para negócios não relacionados. Aqui a gente está falando de holdings no mercado, né? Que são empresas que têm vários negócios não relacionados, com o intuito de reduzir riscos através da diversificação. Exemplo, Itaú S.A. Itaú S.A. é uma empresa que é dona do banco, do Itaú Unibanco, mas também é dono da Aparcartas, entre outras empresas. Então, por exemplo, se o Itaú Unibanco tiver algum problema ali, começar a diminuir seus lucros, pode ser que essa redução seja compensada pela Aparcartas, por aumento do lucro da Aparcartas, que é a dona da marca Havaianas. E assim outras empresas que o Grupo Itaú S.A. tem. Já a estratégia de negócios, pessoal, ela vai olhar para cada UN específica. Então vai ver como é que ela busca vantagem competitiva. E existem basicamente duas formas. A diferenciação, quando a empresa tenta ser única em alguma dimensão que os consumidores valorizam. Exemplo, a Natura, ela tem UNs ali com uma pegada ambiental, buscando ali aquele consumidor com perfil ecologicamente correto, né? Então tem uma diferenciação em relação a outras marcas de cosméticos, por exemplo. Aí você tem o baixo custo, quando a empresa busca ser eficiente e oferecer produtos padronizados, que possibilitam economia de escala na produção e distribuição. Exemplo, as commodities. Então, ali você não tenta se diferenciar. Commodity o conceito é um produto com baixo valor agregado, né? Matéria-prima, melhor dizendo, com baixo valor agregado. Então, não tem diferença do minério de ferro no Brasil ou ali na África do Sul, extraído. A vantagem competitiva não vai ser a diferenciação nesse caso, vai ser a escala de produção, porque quanto mais você produz, mais você consegue diminuir os chamados custos fixos e ganhar a chamada economia de escala. Isso faz com que você consiga vender o produto mais barato. Então você vende o produto um pouco maior do que o custo de produção que você tem, ou seja, com margem de lucro baixa, mas você vende em grande quantidade de volume, que é assim que se ganha esse tipo de mercado. Então você vai vender com baixo custo, porém em grande volume. Daí que seu lucro depende da quantidade de toneladas aqui de minério vendido. Poderia ser produtos agrícolas, pode ser aqui próprio petróleo. Aqui não, você, claro que tem que ter um volume mínimo, mas você tem uma margem mais alta, uma margem de lucro mais alta. Depois, pessoal, vocês vão classificar os negócios. E aí tem uma técnica muito importante no planejamento estratégico, que é a da matriz BCG, que é Boston Consulting Group. Vocês vão fazer uma matriz baseada em duas dimensões. Uma é a participação relativa no mercado, que é o market share, que nós já falamos aqui na aula, e outra é o crescimento do mercado. E aí, pessoal, quando o negócio de vocês, das UNs aqui, né? Quando as unidades de negócio estão no mercado de potencial de crescimento baixo, mas elas têm uma alta participação nesse mercado, elas são vacas leiteiras. Quando elas estão no mercado com alto potencial de crescimento, mas baixa participação, é ponto de interrogação. Quando ela está com alto potencial de crescimento e alta participação, é estrela. E quando ela está com baixo market share e no mercado de baixo potencial de crescimento, é abacaxi. E aí vocês vão classificar dessa forma. A ideia é que você não tenha abacaxi. Isso aqui vai estar relacionado com o chamado ciclo de vida dos negócios. Porque o negócio, quando ele vai se iniciar, quando você vai começar a empreender no negócio, você não sabe se vai dar certo. É um ponto de interrogação. Tá? Se passar dessa etapa e começar a dar certo e você estiver sozinho naquela região, naquele negócio, é uma estrela. Porque aí você está com o mercado que está em franco crescimento e você tem alta participação nesse mercado. A ideia é que
isso vai chamar a atenção de concorrentes e você vai começar a ter mais gente concorrendo, mas ao mesmo tempo que o mercado vai estar crescendo, vai chegar uma hora que ele vai se estabilizar. E aí, o que acontece? Quando está estrela, o lucro que você tem, faz sentido você reinvestir nesse negócio, porque ele está te dando bastante retorno e tem potencial de crescimento. Quando passa para a fase de vaca leiteira, você tem lucro ainda, mas não faz tanto sentido você investir no próprio negócio, porque já não tem tanta expectativa de crescimento. Faz mais sentido você pegar parte desse lucro, ou pagar para si mesmo em forma de dividendos, ou financiar negócios, unidade de negócios que são ponto de interrogação. E aí a ideia é que depois da vaca leiteira o mercado entre decline e se torne o abacaxi. E aí, pessoal, toda empresa vai tentar evitar o abacaxi. Sempre renovando seu ciclo de negócios através de mudanças de estratégia e inovação constante. Olha só nosso exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele antigamente tinha muito mais agência física, hoje ainda existe, mas ele teve que criar o app dele. Porque se ele ficar só na agência física, é um negócio que está em franco declínio, porque hoje as pessoas procuram muito menos a agência física do banco do que no passado. Antigamente você não conseguia fazer uma transferência de outra forma. Agora não, você usa o aplicativo. Então empresas surgiram como Nubank, Inter, e se o Banco do Brasil não cria seu próprio aplicativo, ele ia ficar para trás. Tá? A sexta etapa é a chamada gestão por diretrizes. Então, isso aqui é preconizado pelo professor Falcone, e ele traz o conceito de diretrizes como temas importantes para a gestão. São derivados da missão, ou seja, objetivos estratégicos definidos pela empresa. E aí vem o conceito de objetivos, tá? Que podem ser estratégicos, táticos ou operacionais. São resultados quantitativos almejados. E vem o conceito de metas, que é importante, que são resultados quantitativos almejados. Além disso, é importante dizer que metas são passos para o alcance de objetivos. Então, exemplo, objetivo ganhar o jogo de futebol. Meta fazer gol. Eu posso ganhar o jogo sem fazer gol? Impossível. O máximo que eu chego é 0-0. Porém, se eu fizer um gol, significa que eu alcancei o objetivo? Não, porque eu posso perder o jogo de 2-1. Então a meta é um passo para alcançar o objetivo. O alcance da meta não necessariamente faz você alcançar o objetivo, mas sem ela é impossível. Aí você tem as medidas, que são ações realizadas para alcançar os resultados, sejam de metas e objetivos. E o plano, que é o conjunto de medidas estruturadas para o alcance de metas. São conceitos importantes na gestão por diretrizes, que faz parte do planejamento estratégico. E aí você vai fazer o desdobramento. Na gestão por diretrizes, ela é baseada no desdobramento ao longo da estrutura organizacional. Tá? Ao longo das unidades de negócio. Então, olha só, você tem a meta 1, que é a meta principal. Dela você desdobra outras 3 metas, 1.1, 1.2 e 1.3. E depois, a 1.1 você desdobra em mais 2 metas, a 1.2 assim por diante, a 1.3 assim por diante. E sempre você vai ter que, para alcançar a meta 1.1, você tem que cumprir essas outras duas. E a mesma coisa no meta 1.12. Para alcançar a meta 1, que é a meta principal, você tem que cumprir as 3. Então, por consequência, para alcançar a meta 1, você tem que cumprir todas essas metas aqui que estão no terceiro nível. Tá? É uma coisa bem matemática, como o professor Falcone ensina. O planejamento participativo tende a trazer melhores resultados. Por quê, pessoal? Planejamento participativo, estratégico participativo, é quando todos os níveis organizacionais participam da definição de metas e objetivos e do planejamento em si, das estratégias para alcançar essas metas. E aí, quando todo mundo participa, os teus colaboradores, quem está no operacional, está entendendo por que estão fazendo aquela tarefa. Então, eles estão mais motivados. Quando eles não participam, você só determina o que eles têm que fazer e ninguém está entendendo por que fazer aquilo, tem menos motivação. E aí, o exemplo de como o planejamento participativo é importante são os planos diretores municipais, que os municípios organizam para gerir ali, fazer a gestão municipal. Tá? Então, a ideia é que, pela lei, ele precisa ser participativo. Controle estratégico. Então, é a criação de um sistema de controle estratégico, no intuito de avaliar o progresso da estratégia
propor ações corretivas quando necessárias, desenvolver indicadores de desempenho, buscar eficiência e flexibilidade e monitorar os gastos financeiros. Isso aqui, pessoal, funciona aqui como um medidor da gasolina de um carro, por exemplo. Você vai estar medindo constantemente indicadores como esse para avaliar se é hora ou não de você abastecer. E isso as empresas têm uma série de indicadores que fazem parte do sistema para tentar melhorar a sua gestão e, consequentemente, a implementação do seu planejamento estratégico. Pessoal, aqui uma conclusão, o mapa mental da aula. Tá? Então, nós temos as etapas do planejamento estratégico. Primeiro, aqui o estabelecimento da missão e da visão, que são as orientações estratégicas. Depois, a análise do ambiente interno, incluindo finanças, gestão de pessoas, estrutura organizacional, unidade de negócio, marketing e processos produtivos. Aí depois a análise do ambiente externo, incluindo mercado, fatores demográficos, fatores culturais, fatores macroeconômicos e fatores políticos. Então, ambiente interno está todos os fatores que a gente tem relativo controle, e ambiente externo aqueles fatores que nós não controlamos, portanto podemos nos adaptar. Quando nós fazemos essa análise, que é um diagnóstico, nós podemos colocar isso numa matriz sintética, que é a chamada matriz SWOT, tá? Que vai considerar forças, ameaças, oportunidades, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? Isso aqui vem do inglês esse nome. Aí depois de fazer a matriz SWOT, a gente vai para a parte de formulação de estratégias, que vai incluir estratégias empresariais, que podem ser 4, concentração, verticalização, diversificação concêntrica e diversificação por conglomerados, ou estratégias de negócios, que são 2, custo ou diferenciação. Aí também na parte de formação de estratégia a gente vai usar a matriz BCG para classificar as nossas unidades de negócio, em unidades vaca leiteira, abacaxi, estrela ou ponto de interrogação. Então depois a gente passa para a gestão por diretrizes, que estabelece aqui a decomposição das diretrizes, objetivos em metas nos diversos níveis organizacionais. E, por fim, para a fase de controle estratégico, que funciona aqui com um sistema de indicadores para medir o quanto eu estou alcançando, as metas que eu previ, e o que é que eu preciso fazer para, se eu não estiver alcançando, ou para potencializar aquilo que eu estou fazendo de melhor na empresa. Pessoal, uma atividade avaliativa, vocês vão elaborar a matriz SWOT das organizações. Aqui o exemplo: Instituto Federal de Alagoas, Centro Esportivo Alagoano, CSA, Rede Globo, Apple e Casas Bahia. Aqui as referências dessa aula, espero que tenham gostado.